Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa leitura aqui no livro de Mackintosh, sobre o livro da Bíblia, Números. Partimos aqui deste parágrafo. Acho que eu vou pegar mais um pouquinho em cima aqui. Aí mesmo. Partir aqui do foi, né? Foi sem dúvida, tá bom? Para pegar o contexto aqui do segmento. Foi, sem dúvida, uma ocasião que os apóstolos poderiam ter aproveitado para sua própria conta, se estivessem dispostos. Foi um momento em que eles poderiam ter cercado seus próprios nomes com um halo de glória. Eles poderiam ter se elevado a um pináculo de fama e atraído ao seu redor o respeito e a veneração de milhares de admiradores, se não adoradores. Mas se tivessem feito isso, teriam roubado seu mestre, falsificado o testemunho, entristecido o Espírito Santo e trazido sobre si o justo julgamento daquele que não dará sua glória a outro. Lembrando sempre que, se os irmãos tiverem algum pensamento, pode me interromper, irmãos que estão reunidos à mesa do Senhor, e se as irmãs, os irmãos não entenderem alguma parte, pode estar pedindo para voltar à leitura, tá ok? Vamos seguir. Mas não, as 7 lâmpadas estavam brilhando intensamente em Jerusalém, naquele momento interessante. O verdadeiro candelabro estava no pórtico de Salomão naquele momento, e não no templo. Pelo menos as 7 lâmpadas. Pelo menos as 7 lâmpadas, servos honrados, que acho que deu um corte, né? 7 lâmpadas. Aí já pula para servos honrados. Não buscavam glória para si mesmo. Sim, eles instantaneamente colocaram todas as suas energias para desviar o olhar maravilhado da multidão de si mesmo e fixá-lo no único digno que, embora tivesse passado para os céus, ainda estava trabalhando por seu espírito na terra. Muitas outras ilustrações podem ser extraídas das páginas dos Atos dos Apóstolos, mas o acima será suficiente para imprimir em nossos corações a grande lição prática ensinada no castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas. Estamos profundamente conscientes de nossa necessidade da lição neste exato momento. Há sempre o perigo de a obra e o operário serem mais o objeto do que o mestre. Estejamos em guarda contra isso. É um mal triste. Ele entristece o mestre. Ele entristece o espírito abençoado, que sempre trabalha para exaltar o nome de Jesus. É ofensivo ao Pai, que sempre estaria soando em nossos ouvidos e no fundo de nossos corações aquelas palavras ouvidas de um céu aberto. No Monte da Transfiguração, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouve-o.
está na mais direta e positiva hostilidade à mente do céu, onde todos os olhos estão fixos em Jesus, todos os corações ocupados com Jesus, e onde o único grito eterno, universal e unânime será: Tu és digno. Pensemos em tudo isso, pensemos profundamente, pensemos habitualmente, para que possamos nos encolher de tudo que beira ao ou sobereia a exaltação, saboreia, né? Deixa eu ler novamente aqui. Pensemos habitualmente para que possamos nos encolher de tudo que beira ou saboreia a exaltação do homem, do eu, nossos feitos, ditos e pensamentos. Que todos nós busquemos mais seriamente o caminho tranquilo, sombrio e discreto, onde o espírito do manso e humilde Jesus sempre nos levará a andar e servir. Em uma palavra, que possamos permanecer em Cristo, receber dele, dia a dia e momento a momento, o óleo puro, para que nossa luz possa brilhar, sem que pensemos nisso, para seu louvor, em quem somente temos tudo, e sem quem não podemos fazer absolutamente nada. Alexandre, já vou colocar aqui no próximo capítulo, viu? Que é o 9. Certo. Pronto, irmão. Vamos seguir aqui. Números capítulo 9. Encerramos o capítulo 8. Entramos agora no capítulo 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo: E os filhos de Israel também celebrem a Páscoa no seu tempo determinado, no 14º dia deste mês, à tarde. Vocês a celebrarão no seu tempo determinado, de acordo com todos os seus ritos e de acordo com todas as suas cerimônias. Vocês a celebrarão. E Moisés falou aos filhos de Israel que eles deveriam celebrar a Páscoa. Sobe um pouquinho aí, Jefferson. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Assim os filhos de Israel fizeram. Está em Números, capítulo 9, de 1 a 5.
Há três posições distintas nas quais encontramos essa grande festa de redenção celebrada, a saber, no Egito, Êxodo 12, no deserto, número 9, na terra de Canaã, Josué 5, se não me falha aí, Josué. A redenção está na base de tudo conectado com a história do povo de Deus. Eles devem ser libertados da escravidão, da morte e da escuridão do Egito. É pela redenção. Eles devem ser carregados por todas as dificuldades e perigos do deserto. É no terreno da redenção. Eles devem andar sobre as ruínas dos muros carrancudos de Jericó e plantar seus pés sobre os pescoços dos reis de Canaã. É em virtude da redenção. Assim, o sangue do Cordeiro Pascal encontrou o Israel de Deus em meio à profunda degradação da terra do Egito e os libertou dela. Encontrou-os no deserto sombrio e os carregou através dele. Encontrou-os em sua entrada na terra de Canaã e os estabeleceu nela. Acompanhou-os pelo deserto e plantou-os em Canaã. Foi a base abençoada de todos os atos divinos neles, com eles e para eles. Era uma questão do julgamento de Deus contra o Egito. O sangue do Cordeiro os protegeu dele. Era uma questão das inúmeras e inomináveis necessidades do deserto. O sangue do Cordeiro garantiu uma provisão completa para eles. Era uma questão do temido poder das 7 nações de Canaã. O sangue do Cordeiro era a garantia segura e certa da vitória completa e gloriosa. No momento em que contemplamos Jeová vindo para agir em favor do seu povo, no solo do sangue do Cordeiro, tudo está infalivelmente garantido, do primeiro ao último. Toda aquela jornada misteriosa e maravilhosa dos fornos de tijolos do Egito, as colinas cobertas de videiras e planícies melífluas da Palestina, serviu apenas para ilustrar e expor as variadas virtudes do sangue do Cordeiro. Pode subir, Jefferson. Entretanto, o capítulo que agora está aberto diante de nós apresenta a Páscoa inteiramente de um ponto de vista do deserto. Isso implicará ao leitor a introdução da seguinte circunstância: havia certos homens que estavam contaminados pelo cadáver de um homem, de modo que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. E eles se apresentaram perante Moisés e perante Arão naquele dia. Aqui estava uma dificuldade prática, algo anormal. Como dizemos, algo não previsto e, portanto, a questão foi submetida a Moisés e a Arão. Eles vieram diante de Moisés e o expoente das reivindicações de Deus, e diante de Arão, o expoente das provisões da graça de Deus. Parece haver algo distinto e enfático na maneira como ambos esses funcionários são mencionados. Os dois elementos dos quais eles são
a expressão seriam considerados essenciais na solução de tal dificuldade como aqui se apresentou. E aqueles homens lhes disseram: estamos contaminados pelo cadáver de um homem, porque fomos retidos para não oferecermos uma oferta ao Senhor, a seu. Aqui vai estar cortado de novo, né? Uma oferta ao Senhor, a seu. Aí já pula. A contaminação. E a questão levantada era esta: eles seriam privados do santo privilégio de comparecer diante do Senhor em seu caminho designado? Não havia recurso nenhum, provisão para tal caso? Nenhuma provisão para tal caso? Uma questão profundamente interessante, certamente, mas para a qual nenhuma resposta havia sido fornecida até então. Não temos tal caso antecipado na instituição original, em Êxodo 12, embora tenhamos ali uma declaração muito completa de todos os ritos e todas as cerimônias da festa. Estava reservado para o deserto desenvolver esse novo ponto. Foi na caminhada real do povo, nos detalhes práticos reais da vida no deserto, que a dificuldade se apresentou para a qual uma solução teve que ser fornecida. Daí é que o registro de todo esse assunto é apropriadamente dado em Números, o livro do deserto. E Moisés disse-lhes: ficai quietos e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Atitude adorável. Moisés não tinha resposta para dar, mas ele sabia quem tinha, e esperou por ele. Esta foi a melhor e mais sábia coisa para Moisés fazer. Ele não fingiu ser capaz de dar uma resposta. Ele não tinha vergonha de dizer: eu não sei. Com toda a sua sabedoria e conhecimento, ele não hesitou em mostrar sua ignorância. Este é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Poderia ser humilhante para alguém na posição de Moisés aparecer diante da congregação ou de quaisquer membros dela à luz de alguém ignorante sobre qualquer questão. Ele que havia tirado o povo do Egito, ele que os havia conduzido através do Mar Vermelho, ele que havia conversado com Jeová e recebido sua comissão do grande eu sou. Pode subir, Jefferson. Poderia ser possível que ele fosse incapaz de enfrentar uma dificuldade decorrente de um caso tão simples como o que estava agora diante dele? Era realmente verdade que alguém como Moisés era ignorante quanto ao caminho certo, em preferência a homens contaminados por um cadáver? Quanto Moisés, não teriam tanto uma resposta de algum tipo a tal pergunta. Mas Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Ele sabia que não deveria presumir falar quando não tinha nada a dizer. Quem dera seguíssemos mais fielmente seu exemplo neste assunto. Isso nos pouparia de muitas exibições tristes, de muitos erros,
de muitas tentativas falsas. Além disso, tenderia a nos tornar muito mais reais, mais simples, mais despreocupados. Muitas vezes somos tão tolos que temos vergonha de expor nossa ignorância. Imaginamos totalmente que nossa reputação de sabedoria e inteligência é tocada quando damos voz a essa bela frase, tão expressiva da verdadeira grandeza moral. Eu não sei. É um erro total. Sempre atribuímos muito mais peso e importância às palavras de um homem que nunca finge conhecimento, que não possui, que não. Volta aqui. É um erro total. Sempre atribuímos muito mais peso e importância às palavras de um homem que nunca finge conhecimento que não possui, mas um homem que está sempre pronto para falar, com autoconfiança irreverente. Nunca estamos prontos para ouvir. Andar em todos os momentos no espírito destas belas palavras. Fiquem parados e eu ouvirei o que o Senhor ordenará. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se algum homem dentre vós ou da vossa posteridade for imundo por causa de um cadáver, ou estiver em viagem para longe, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia do segundo mês, à tarde, eles a celebrarão e a comerão com, pode subir, Jefferson, pães asmos e ervas amargas. Há duas grandes verdades fundamentais estabelecidas na Páscoa, a saber, a redenção e a unidade do povo de Deus. Essas verdades são imutáveis, nada pode eliminá-las. Pode haver falhas e infidelidade em várias formas, mas essas verdades gloriosas da redenção eterna e da unidade perfeita do povo de Deus permanecem em toda a sua força e valor. Portanto, aquela ordenância impressionante que tão vividamente sombreava essas verdades era de obrigação perpétua. As circunstâncias não deveriam interferir nela. A morte ou a distância não deveria interrompê-la. Se algum homem de vocês ou de sua posteridade assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Acho que cortou também um trecho. Dá um tempo aqui para ver se os irmãos têm algum pensamento.
Eu acho que é importante a gente lembrar sempre, né, do que nos foi ensinado pelo apóstolo Paulo, a ceia do Senhor. O Senhor nos traz em 1 Coríntios 11, se o irmão puder abrir aí. A gente já conhece bem esses versículos, mas trazer à mente a questão do verso 28, versículo 28, irmão. Vai dizer assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A gente sempre vê os irmãos discorrendo sobre esse assunto. Nós temos a responsabilidade de estar nos examinando a si mesmo, a nós mesmos, e comendo, que a ordem aí não é para deixar de comer. A gente sabe que no mundo a gente vai estar em contato com, com a poeira desse mundo o tempo todo, né? O tempo todo a gente vai estar em contato com alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Eu estou pensando aqui na questão dessa figura do morto, né? Eles tiveram contato com o morto e se contaminaram. A gente pode ter contato, né, por assim dizer, com várias coisas que estão mortas neste mundo, né? O mundo em si está morto para Deus, né? Então, as coisas desse mundo que os homens fazem nesse mundo, na sua condição de incrédulo, é tudo morte para Deus, né? Porque Deus enxerga todos que estão no estado de Adão como mortos, né? Ele vai falar em Efésios. Então, tudo que é produzido por essas pessoas que estão mortas, está morto também, né? Para Deus. Mas ainda assim, ainda existe a gente está, né, vamos por dizer assim, no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, estamos tendo contato, né, com essas coisas desse mundo, que pode nos contaminar de alguma forma. Mas a palavra nos manda examinar assim a nós mesmos, né, e comer, porque sempre surge a dúvida de irmãos, né, na questão de ser digno, né? Será que eu sou digno de estar comendo? Se a gente olhar para nós mesmos, nenhum de nós é digno. É indigno de estar celebrando a ceia do Senhor, né? Celebrando, trazendo para a nossa dispensação. Nenhum de nós é digno. Então, Ele que é digno, Ele que nos fez digno de estarmos ali. Então, a gente faz porque Ele pediu para que nós fizéssemos e nos deu essa dignidade para a gente fazer. Nos lavou, nos remiu, nos salvou, nos deu essa posição e pediu para que fizéssemos em lembrança, né, em memória a Ele. Então, pensando agora em Coríntios 5, quando o pecado ele não é, vamos supor assim, de, de expor o testemunho da Assembleia, né? E, e não é um pecado moral, doutrinal, uma coisa, como é que eu posso falar? E todo pecado é grave, seja ele o pequeno que for. O que eu estou querendo dizer é que existe, a gente peca, a palavra vai falar, se eu não me engano, em Tiago, em João,
E se nós dissermos que não temos pecado, né, nos fazemos mentirosos. Então, mas existe umas naturezas, né, vamos dizer assim, de pecado que pode nos impedir, né, de celebrar por nos tirar de comunhão. A gente vê isso com 1 Coríntios 5, aquele homem cometendo um pecado que foi necessário que ele fosse tirado de comunhão. Então, esse pecado levou a interrupção, vamos dizer assim, né, para ele não celebrar a ceia, né? Ele estava em um pecado que impedia, né? Aí, ó, 1 Coríntios 5. Esse aí é o. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos. Isso, né? Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, numa certa medida, a gente está sempre cometendo, né, um pecadozinho aqui, uma falhazinha ali. Isso não quer dizer que nós vá por tudo, por um pensamento assim, que nos surja durante o nosso dia a dia, um pensamento de alguma coisa pecaminosa, vá nos impedir de comer a ceia no domingo, tipo assim, né? A gente vai imediatamente confessar esse pecado, esse é o julgamento próprio, e vai nos examinar sempre e comer. Agora, quando é um pecado assim externo, né, vamos supor, como de 1 Coríntios 5, onde compromete a nossa caminhada cristã, o testemunho da nossa caminhada cristã, o testemunho da Assembleia. Então, a Assembleia tem que tomar uma ação e me tirar, se for no caso, né, botando como exemplo, me tirar de comunhão. Então, isso vai ser um impedimento para eu estar celebrando a ceia do Senhor, né? Eu não vou estar aproveitando desse privilégio, porque eu vou estar disciplinado, fora de comunhão. Então, é só para os irmãos, né, trazerem a memória que quando está falando ali dessas coisas, não é tudo que a gente acha que passa na nossa mente que vai tirar a gente vai impedir a gente de comer a ceia do Senhor, né? O contato a gente vai ter sempre, né? Mas é propriamente a exposição quando aquilo que é pecaminoso a gente está praticando o pecado em si, né? De maneira efetiva. Irmão Leones levantou a mão aí, fica à vontade, irmão. Os irmãos falando nesse assunto, irmão, eu fiquei lembrando desse cordeiro da, que era passado o sangue nas portas, que ele é uma figura do Senhor Jesus, né? E quando a gente traz para a nossa dispensação, vamos dizer assim, o começo da nossa caminhada é só a salvação, por assim dizer. E aí, muitas das vezes a salvação vai simplesmente pela fé no sangue derramado na cruz, né? E aí, mas o Senhor quer mais, ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Então, o começo é só a salvação, mas depois tem os aprendizados. A gente vai aprender sobre a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele vem morar. Quando a gente crê realmente no Senhor Jesus, ele vem morar. Então, vai haver o discernimento de entender essas coisas. Então, é só esse cumprimento, porque, infelizmente, a gente, por negligenciar muitas das vezes, ou então se contentar somente com a salvação, às vezes a gente
folga, não dá tão crédito assim, fica desanimado, e aí não desfruta da salvação, não opera a salvação, né? Eu tenho uma passagem que eu vejo o irmão Mário falar que eu acho interessante, que nós estávamos até comentando na live de quarta-feira dessa semana aqui, né? Na live de IDC, que até me fugiu da memória aqui agora. No dia nós estávamos lendo Timóteo 6, mas ela está em outra passagem também, em complemento. Que muitas das vezes, operar a salvação, a gente ganha. Eu acho bem interessante isso que o irmão Mário explica. A gente ganha a salvação, mas se a gente não operar, é como um operador. Ele ganha ali um trator e ali é dele, vai ser dele aquela máquina ali, vai ser dele, vai ficar ali na porta parada a vida toda e ele vai morrer e vai continuar sendo dele. Porém, se ele nunca pegar aquela máquina e operar, ele não vai ter desfruto, né? Ou seja, não vai ter colheita. Então, achei interessante essa explicação do irmão Mário. E esse assunto que o irmão falou aí me fez lembrar da figura, né, do Senhor Jesus ali, o cordeiro, o sangue do cordeiro passado no batendo da porta, era a salvação. E hoje nós temos esse conhecimento, por quê? Porque o Espírito Santo habita no crente e a gente tem um discernimento. E aí a gente vai entendendo essas coisas, mas era só esse complemento aí. E voltando lá em 1 Coríntios 11, é interessante também ver alguns pontos que o que acontecia ali. A igreja ali, eles estavam comendo, né, a ceia, fazendo da ceia uma refeição, né? Quando Paulo inicia lá no 17, ele vai falar que não vai louvar eles, né, por conta de que estava tendo heresias, né? Então estava tendo ali um problema entre eles. E ele vai falar sobre ajuntamento, né? Quando vós ajuntais, né? Durante o ajuntamento ali, durante a reunião. Então ele vai falar sobre esse fato de que eles estavam tendo heresia, que estavam tendo as dissensões, né? E depois ele vai falar que eles estavam comendo a ceia, ou seja, eles não estavam fazendo da ceia o que o Senhor Jesus disse, né? O Senhor falou, ó, fazer isso em memória de mim. Então é muito importante quando a gente vai para o versículo que fala do exame, que a gente precisa examinar, e para mim o cerne disso aqui é mais isso, é a questão de não discernir o corpo, né, do Senhor, como ele vai falar depois, mais embaixo, outro versículo, que eles não estavam discernindo o corpo do Senhor, então estava comendo de forma indigna. Então o que é comer de forma indigna? Quando você não está discernindo o corpo do Senhor. Então eles não estavam entendendo o real significado da ceia. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, o tempo vai passando, a gente pode deixar a ceia se transformar em algo mecânico. Por ser repetido ali todo domingo, a gente pode terminar ficando mecânico e não fazendo o exame. Então, sempre antes de participar da ceia, tem que ter o exame. Primeiro faz o exame e depois participa, porque a carne ainda está em nós. E a gente pode cometer o mesmo erro que esses irmãos cometiam lá em Corinto, de não estar discernindo, ou entendendo o verdadeiro significado da ceia, e que é para fazer em memória do Senhor. Então, até se durante a ceia eu ficar ocupado com meus pecados, eu não vou estar ocupado com o Senhor, eu não vou estar lembrando do Senhor. E eu posso muito bem cometer esse erro de ficar muito preocupado, dizer, eu pequei, o que eu fiz? Ontem eu falei isso, hoje eu fiz aquilo. E aí eu estou preocupado comigo, eu estou me ocupando comigo neste momento, e não com o Senhor. Meu pensamento tem que estar todo voltado para o Senhor. Eu já tenho que entrar na ceia já sabendo disso. Então, claro, se eu já estou numa prática de pecado, eu não devo nem participar, né? Já deve ser afastado. Para a gente tomar esse cuidado de que não ficar na ceia muito preocupado com você. Ficar aí, o que eu fiz, como é que eu estou, será se eu posso, será com dúvida.
na ceia, porque vai incorrer neste erro que os coríntios estavam incorrendo, que era de não discernir o corpo, que era de não fazer em memória do Senhor. Paulo vai falar que uns comiam antecipadamente, tal, e cada um comia a sua própria ceia. Uns comiam muito, outros ficavam com fome, outros se embriagavam, e ele chegava a falar: vocês não têm casa para poder fazer isso, para poder comer e para poder beber? Né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão vindo para reunião, para ajuntamento, para ceia, para lembrar do Senhor, e vocês estão lembrando de vocês, estão saciando a fome e a sede de vocês. Então não é isso. Né? Então ele chama a atenção logo no início, né, deste assunto, e é tanto que é sobre isso que quando chega no final também ele vai falar de novo sobre isso. Ele repete, né, lá no versículo 33, quando vocês se ajuntam é para comer, esperar uns pelos outros, versículo 33, né? E ele vai repetir: se alguém tiver fome, porque ele começa o texto, o assunto sobre isso: se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a sua condenação. Então, o que fica claro, né, nesse assunto da ceia é isso, né, que eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo o significado, eles não estavam fazendo em memória do Senhor. Eles estavam muito preocupados com eles. Eles estavam sendo o centro daquilo dali. Não era uma reunião de ceia, não era uma reunião de comer e de beber, e de não discernir realmente o corpo do Senhor. E tudo que envolve, né, quando a gente vai ver também 1 Coríntios 10 ali, né, sobre o pão ali, um só pão, né, é o corpo do Senhor. Então, a gente, antes de participar da ceia, tem que ter todo o entendimento sobre a ceia e lembrar que é um momento de adoração ao Senhor, somente ao Senhor Jesus, de lembrar dele, de se ocupar somente com ele. Muito bem colocado aí pelo irmão, explicou, clareou tudo aquilo que eu estava tentando explicar para os irmãos, né? A ceia é um momento de estar com o pensamento, com a mente, o coração todo no Senhor, lembrando do Senhor, como o irmão falou aí, e não preocupado se não pode, se pode, se não pode comer, né? Por contatos do dia a dia, né? Coisas que acontecem no dia a dia conosco, né? Que vai acontecer sempre. Irmãos, já são 9 horas, se vamos achar por bem, aí a gente pode estar encerrando nesse ponto aí para estar dando continuidade na semana que vem, com a permissão do Senhor.